Existe um trabalho já consolidado, que é o Dicionário dos Médicos Sergipanos, que é do Dr. Petrônio Samarone, que fala e só citava pouca coisa de Dr. Orlando. Nessa minha vida de historiador e pesquisador, eu gosto de ir para a nota de rodapé para justamente futucar em busca do que foi pouco discutido, pouco falado. Aí, isso me levou assim, a curiosidade de alguns nomes do dicionário que tinha pouca citação e não tinha, vamos estudar. E tudo começa, esse interesse de pesquisar Dr. Orlando, é uma busca, é uma procura de uma neta dele, Lília Calazans, que é de Feira Santana, é enfermeira, professora da Universidade Federal da Bahia, e ela entra em contato comigo para eu buscar essa história do avô dela. Orlando Calazans Ribeiro, nascido na Estância em 1901, descende de duas famílias, uma família local da Estância e uma família que veio de Portugal. A família de Portugal vem pelo pai dele, que é Leonardo Costa Ribeiro, que chegou ao Brasil aos 12 anos de idade, trazida pelo seu irmão Domingos Alves Ribeiro, que foi a Portugal visitar a família, visitar na aldeia de Porrais, em Trás-os-Montes, e o trouxe porque ele andava aprontando, ele era o mais novo, ele teria colocado uma bomba no charuto do velho Francisco Xavier Ribeiro. O velho está com o rosto todo queimado. E o irmão o trouxe para o Brasil e o criou. Aqui na Estância, ele casou com Dulce Calazans Ribeiro, que era filha do major Camilo Calazans, que morreu assassinado em 1903, numa emboscada, quando voltava do engenho Jericó. Na Estância, essas duas famílias vão se reunir pelo casamento do velho Leonardo Costa Ribeiro e Dulce Calazans Ribeiro, que também ia morrer muito cedo. Orlando ficou órfão de mãe muito cedo, numa epidemia de gripe espanhola, e o velho Leonardo passou a morar em Salvador, porque ele era o representante da firma comercial do irmão dele em Salvador. Porque havia uma linha de navio que saía de Salvador, passava em Estância, entrava em Aracaju, entrava no São Francisco e seguia até Recife, da navegação baiana. Então as pessoas tinham uma certa facilidade. Não havia ainda estrada de ferro, não havia estrada de rodagem, mas havia esta linha de navegação. Então as pessoas iam à Bahia, as pessoas da Estância estudavam nos colégios da Bahia. O que deixa assim entusiasmado tanto em pesquisar quanto falar do Dr. Orlando é que tudo acontece precocemente na vida dele. Um menino, posso dizer, um menino prodígio, um menino que sai de uma família rica, que talvez não precisava se preocupar tanto com questões de estudo, e ele com 23 anos já parece formado em medicina. Orlando estudou na Faculdade de Medicina da Bahia, como Adelaido, que era primo dele, também se formou mais ou menos na mesma época, também na Faculdade de Medicina da Bahia. Perde a mãe muito cedo e a gente nota que ele sente esta falta da mãe. Tanto que ele faz uma bela dedicatória a ela na tese com que ele conclui o curso de medicina dele. Pois é, logo após a formatura de Dr. Orlando em medicina, com 23 anos, se foi em 24. Ele atua no Rio de Janeiro, justamente nessa área de radiologia. Ele vai para o Rio,
no Instituto importantíssimo de Radiologia. Aí ele passa a desenvolver alguns trabalhos de radiologia, vem para Salvador, depois do Rio. Em Salvador há um consultório em parceria com a parente dele. É interessante que logo na década de 20, depois da sua formação, em 28, ele tem uma aproximação com o Epitácio Pessoa, com o presidente. Ele também teve muita aproximação com Arthur Bernardes. É interessante esse fato de Sergipe, que Sergipe sempre teve alguém ligado ao governo federal. Isso é passado de geração para geração, é uma coisa que já acompanha a política, essa vida cotidiana de Sergipe. Então, o Arthur Bernardes, que foi muito amigo pessoal do Dr. Orlando, como também JK mais na frente. Mas o que foi notícia de jornais em Sergipe, uma grande repercussão nos jornais franceses e alguns estados também do Brasil, foi que ele recebe a incumbência de chefiar uma comitiva de 28 médicos para estudar a epidemia na França. O que deixa assim curioso, por uma idade tão pouca, ele já ter essa responsabilidade de chefiar essa equipe de médicos brasileiros para estudar a epidemia fora do país. Sergipe sempre foi castigado com epidemias, com febres. E o Dr. Orlando, quando ele volta da França, ele traz ideias e começa a publicar muita coisa sobre epidemias. Em Sergipe, na Bahia, praticamente em Minas. Ele faz um triângulo, não um triângulo mineiro conhecido aí, mas um triângulo de Bahia, Sergipe e Minas Gerais, sobre estudar esses males. Teve outra parte interessante que ele desenvolve em Minas Gerais, que é a parte de higiene pública, como médico sanitarista. Isso é uma coisa que ficou interessante. Ele assume alguns cargos públicos nessa área da saúde e na Bahia ele chega a ser membro do Instituto Histórico da Bahia, justamente não só pelo fato de ser um médico atuante, mas pelo volume de publicações. Ele deixa uma produção muito grande, essa produção literária na parte de medicina. Então, fisiologia, aí a parte sanitária, sanitária mesmo, ele chega a dirigir um instituto na Bahia, ele foi secretário da saúde, tanto na Bahia, quanto em Sete Lagoas, em Minas. Ele dirige um instituto que é voltado para a parte de higiene, a parte sanitária. Então, ele tem uma articulação muito boa nessa área médica, não só na área sanitarista e fisiologia. E ele passa a se interessar por essa parte acadêmica. É interessante que ele também foi professor no curso de medicina no estado da Bahia, quando ele passa a desenvolver essa parte acadêmica de artigos. Ele enche praticamente o departamento de medicina de bons artigos publicados em revista, de anais. E os jornais da Bahia contra o Sergipe, praticamente ele foi um colunista, porque toda semana se tinha um artigo de jornal do Dr. Orlando. Então ele tem uma atuação muito grande. E essa parte que se precisa trazer para a luz da história, essa biografia dele, essa vasta produção literária na área de medicina. Ele bombardeia boa parte dos jornais da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, de publicações não só na área de saúde, mas na área de cultura em geral. Muitos médicos hoje, que isso já vem de tempos atrás, ele entra no quartel, o quartel convida, tem um programa do Exército que eles entram como oficial, que é médico, por um período curto, e muitos seguem carreira militar, e passa só aquele tempo de um serviço militar como médico, e desse Dr. Orlando também passou por esse período. Ele foi tenente médico do Exército aqui em Sergipe, do 28 BC, e foi um tempo curto, não chegou a 2 anos na vida dele como militar. Foi quase que uma prestação de um serviço militar como médico. Existia uma carência justamente no quadro do Exército de médicos que atuassem. O amigo dele também tem influência, porque o padrinho dele da vida política, o Dr. Eronildo de Carvalho, era médico e era militar.
Essa aproximação dele com o governador, que seria interventor de época, o Eronildo de Carvalho, passa para o doutor Orlando também uma incumbência de acompanhar essas tropas que ia combater o cangaço. Mas no sentido não dele ser um combatente de arma, um combatente ali de dar uma retaguarda na questão médica. Alguns soldados feridos, aí ele estava ali como médico, como seria a Cruz Vermelha, aí dessa missão para combater o cangaço. E acontece um episódio interessante que um soldado ferido, o doutor Orlando, ele cuida desses ferimentos, dá os primeiros socorros e cuida. E isso depois de um agradecimento a doutor Orlando, é uma espada. Se fala uma espada em um punhal, existem algumas versões de alguns jornais de época que falam em punhal, em espada. Que isso foi, e faz um agradecimento gravado nessa espada e fazendo homenagem, citação a esse episódio do Dr. Orlando. Combater o cangaço em Sergipe e ser amigo de Dr. Eronildo de Carvalho é um pouco estranho, porque Dr. Eronildo, todo mundo sabe que era um governo que legitimava o cangaço. O pai do Dr. Eronildo, aí, que é conhecido como coiteiro de Lampião. E para você ter uma aproximação, praticamente o governador, o Dr. Eronildo de Carvalho, ele batiza o Dr. Orlando na vida política de Sergipe. E ter essa influência com o Eronildo de Carvalho e combater o cangaço, aí é uma coisa interessante que já me abriu mais um leque de estudo. Eronildo assume o governo do estado, a interventoria de Sergipe, pela aproximação que tinha com Vargas, e Juarez Távora entrega a ele, Juarez Távora, que era vice-norte na revolta de 30, entrega ao governo de Sergipe a interventoria a Eronildo de Carvalho, que era médico e militar. Já não sei se é um sangue, se é veia política que já traz da família, mas Dr. Orlando, no início, não se manifestava interesse pela vida pública. Ele como político. Eronildo convence o Dr. Orlando a entrar para a carreira política. E ele realmente entra em campanha por força de Eronildo. Nesse período, nessa década de 30, ainda estava muito vivo, presente o tal do coronelismo em Sergipe. Essas práticas da década de 20 eram ainda fortes na década de 30. E se fala que alguns comícios em regiões de Sergipe, as regiões que era tido como região da bala, do jagunço, ele era avisado que se tinha tucaia para matar ele em um comício, um discurso de comício, porque nessa época Eronildo de Carvalho, que era o governo do estado, tinha inimigos políticos. E esse inimigo político, o maior adversário político de Eronildo era o Augusto Maynard Gomes, que tinha os seus defensores, as suas pessoas que defendiam as suas ideias. E ele foi avisado, e ele chega a um auxiliar dele, que pode ser chamado de jagunço, isso já do Dr. Orlando, de armar. Ele bota 2 revólveres no bolso do paletó, para se precaver, para subir no palanque, para falar em política. É interessante que ele é eleito, foi um dos mais deputados bem votados de Sergipe, passa a ser líder do governo na Assembleia Legislativa, e com o líder do governo passa a ser depois vice-presidente da Assembleia, isso em 35. Escreve o seu nome no livro como constituinte estadual, a Constituição de Sergipe, isso em 35. Quando chega em 37, com o golpe de Vargas do Estado Novo, Vargas suspende o mandato de todos eles. Ele é cassado, não só o Dr. Eronildo, como todos os deputados, eles são cassados em 37, com a chegada mais na frente do Estado Novo. Depois disso, ele não tem mais nenhum interesse de vida pública, de vida política, ele vai desenvolver seus trabalhos na parte médica. É isso que depois disso que ele se aproxima de JK, foi muito amigo de Juscelino Kubitschek e passa a praticamente a monitorar com um conselho do governo federal dessas epidemias e febres em boa parte de outros estados do Brasil. Ele passa a acompanhar, emitir relatórios, isso aí. E é muito interessante essa parte da vida dele.
após a morte do velho Leonardo Ribeiro, em 1935, quando Orlando era deputado, Orlando continuou como sócio da fábrica Senhor do Bonfim. Foi montada pelo velho Domingos, por Pesce Scofield, Joaquim Nascimento e Leonardo. Mas aí, a partir de 1935, logo depois a fábrica é vendida, quando Orlando se separa do grupo dos primos. E há um problema familiar que até hoje eu não consegui decifrar, talvez fofoca, numa cidade pequena, de família grande, que envolvia a mulher de Orlando, que era Arminda, com as primas dele. Orlando vai embora para Minas Gerais. E há um lapso temporal que eles não mantêm contato. Nos anos 50, um irmão de minha mãe, que era filho de um dos primos, vai a Sete Lagoas. Era advogado do Banco do Brasil, vai a Sete Lagoas e bate na casa de Orlando, dizendo que precisava tomar uma injeção, se o doutor Orlando podia aplicar. Então, eles retomam a partir deste tio meu, tanto que eu só vou conhecer Orlando quando eu tinha 14 anos de idade, em 1964, janeiro de 64, quando morrendo uma tia minha por afinidade, casada com um primo dele, ele veio à missa de sétimo. Então eu sei que ele morou em Sete Lagoas, foi deputado em Sergipe, teve vida intelectual lá em Sete Lagoas, exerceu a medicina lá no Rio de Janeiro, em outras cidades de Minas. Essa história do Dr. Orlando Ribeiro, Calazans Ribeiro, os grandes feitos desse homem como médico, como militar, como escritor, que está agora sendo contada, e é um resgate da memória da história de Sergipe.